Tour de France 2020, 10ª etapa. Quase no calor da emoção, a prova acabou há alguns minutos. Essas poucas imagens que vocês estão vendo são imagens da reprise. Foram 9 dias de competição, dia de descanso. Talvez a primeira pergunta é o que eles fazem no dia de descanso? Eles pedalam. Diferentes equipes, diferentes atletas têm diferentes estratégias do que fazer no dia de descanso. Depende do atleta, da função dele, da forma física, mas em geral você pode considerar que todos eles pedalam. Alguns optam por um pedal mais longo, mais descontraído em baixa intensidade, outros preferem um pedal mais curto numa intensidade mais alta. Você tem uma variação muito grande do que pode acontecer dentro do pelotão. Uma informação importante, o Tour de France ele continua sofrendo o risco ou a especulação de que ele pode ser interrompido a qualquer momento por conta da pandemia. O próprio Prudhomme, que é o diretor-geral da competição, ele não está mais presente na competição porque ele testou positivo, então ele foi para a quarentena e ele não está lá presente. Então existe essa tensão muito grande. Os atletas não sabiam, na verdade, se o Tour de France continuaria após esse dia de descanso. Eu fiquei esperando que algum comentarista de algum dos canais eles fizessem a entrevista com algum atleta para saber se essa possibilidade do encerramento prematuro, se isso está mexendo na ansiedade de alguma equipe, de algum atleta de ter resultado, porque isso teria um impacto muito grande na dinâmica e na agressividade. Mas não teve nenhuma entrevista com esse foco, talvez eles queiram tirar a atenção desse assunto, mas só para saber que os comentários era de alívio por eles saberem que eles teriam a permissão para continuar o Tour de France. Então agora parece que eles vão fazer o teste com uma maior frequência e é esse o cenário. Todo mundo feliz, todo mundo na estrada, uma etapa de 170 km, plano para os sprintistas. Qual que é a particularidade dessa etapa que todo mundo sabia, todas as equipes, todos os atletas comentaram? O vento cruzado. E eles sabem exatamente qual é o trecho, né? Eles fazem um estudo detalhado. Esses são os dois atletas que estavam na fuga, Frances Dejoux e da CCC, o Stefan Kuhn e o Michael Schär. Coincidência ou não, eles são dois atletas que têm uma ótima característica de contrarrelógio e eles eram companheiros de equipe na antiga BMC. E os dois são suíços. A BMC se transformou em CCC e o outro atleta que foi para Frances Dejoux, mesma nacionalidade, antigos companheiros de equipe, provavelmente eles conversaram ou ali na zona neutralizada ou até mesmo antes da competição, e aí você dá uma olhada na característica da prova, você está pensando em sair? Tô, então vamos junto. Isso é bem possível que tenha acontecido. Eles saíram, era uma etapa muito difícil de conseguir se deslocar do pelotão, mas enfim, os dois foram lá revezando e conseguiram abrir uma certa distância. O pelotão ele se mantinha relativamente comportado, com todas as equipes atentas, porque especialmente após 30, 40 quilômetros, eles começavam a virar direita e esquerda. Isso fazia com que em alguns momentos eles tivessem contra o vento, com vento cruzado, vento a favor. Então, dependendo da posição do vento, o pelotão ficava mais agressivo ou menos agressivo. O pelotão ele mudava completamente o formato, entre super alongado nos momentos mais nervosos e mais inchado, todo mundo tentando lutar por um espaço na frente do pelotão. Num determinado momento, talvez com 50, 60 quilômetros, a Deceuninck Quick-Step ela apareceu de forma mais forte na cabeça do pelotão, que foi exatamente quando eles entraram numa área aberta, com o vento cruzado que vinha da esquerda deles para a direita. E daí o que acontece? Eles estavam usando meia pista. Por que meia pista? Nesse trecho, a Deceuninck Quick-Step se posicionou no meio da pista. O vento está da direita para a esquerda, então eles limitam quantos atletas conseguem fazer o revezamento protegido. O lado direito deles fica completamente exposto ao vento, então se alguém quiser ultrapassar, vai ter que usar o lado direito exposto ao vento. Daí por isso que aconteceu essas várias quebras que vocês podem perceber.
Essa próxima imagem mostra a quebra do pelotão. Então esses atletas, eles querem uma participação maior, de um número maior de atletas. Então ele se posiciona no extremo direito da pista para que todos consigam fazer o revezamento mais protegidos do vento que vem do lado direito naquele momento. Aqui dá para perceber lá em cima da imagem, a The Koenig Quick-Step continua usando a parte esquerda da pista, daí tem um grupo grande tentando passar pela direita, e isso tudo fez com que o pelotão ficasse nervoso e começassem a acontecer vários tombos e quebras, com 60 km para o final, com 30, com 16, com 8 km, nada que incluísse a classificação geral. Na verdade, teve um momento que o Pogačar, se eu não me engano, ele teve problema mecânico, lembrando que o Pogačar ele estava em terceiro na classificação geral, na oitava e na nona etapa ele conseguiu recuperar uma parcela do 1,5 minuto que ele perdeu, então a diferença dele agora é 40 segundos, ganhou a nona etapa com uma vitória incrível, fantástica, super emocionado, e hoje ele deu uma sobrada talvez por problema mecânico, mas ele conseguiu se reconectar. Outro cara que deu um susto foi o Martin da Cofidis, que está na terceira colocação, e ele escapou. A sorte dele foi que a equipe inteira voltou para trazer eles de volta para o pelotão, então isso é super importante, a equipe está atenta, aconteceu alguma coisa, volta o maior número de ciclistas possível para empurrar o cara que está bem colocado na classificação geral. Entre esses tombos, algumas quebras no pelotão por conta do vento cruzado, o próprio Julien Alaphilippe teve uma pequena queda, mas ele já não está lutando mais pela classificação geral, ficou esperando ali para trocar de bicicleta ou para voltar para a bicicleta com calma. Entre todos esses acontecimentos, o pelotão, com todos os interessados pela classificação geral, ele estava gordo novamente, pronto para o sprint final. Antes disso, o sprint intermediário, eu nunca vi uma disputa tão intensa e que está se tornando mais intensa ainda pela camisa verde. Peter Sagan, ele é o cara que está lutando pelo 8º ano vestindo a camisa verde. O Sam Bennett é o cara que teve a primeira vitória no Tour de France agora e vestindo a camisa, porque ele vestiu a camisa, perdeu para o Peter Sagan, agora o Peter Sagan perdeu para o Sam Bennett. Parte do que a Quick Step fez hoje nos momentos de vento cruzado talvez fosse para desgastar um pouco os ciclistas, os embaladores e também, obviamente, os sprintistas. No sprint intermediário, quem fez a diferença novamente foi o Matteo Trentin da CCC, que faturou o maior número de pontos. Isso fez com que o Sam Bennett ele se colocasse numa posição muito favorável, porque ele foi tirando a diferença de pontuação em relação ao Peter Sagan. O que precisava acontecer no final é quem vai ganhar o sprint. No quilômetro final, a Sunweb fez uma embalada que parecia perfeita, na verdade nos 2 quilômetros finais, só que eles se perderam no momento decisivo. Quem que apareceu de forma brilhante? A The Koenig Quick-Step, com Markov, que é um dos melhores embaladores do planeta, com o Sam Bennett na roda dele, o Caleb Ewan na roda do Sam Bennett e o Peter Sagan. Hoje, talvez faltando 3 quilômetros, a Bora até tentou organizar o trem, só que daí o Peter Sagan voltou a ser o Peter Sagan de sempre, esqueceu um pouquinho os embaladores da Bora e foi para a roda do Caleb Ewan ou do Sam Bennett. Na aceleração final, mesmo o Caleb Ewan tendo mais aceleração, não deu tempo suficiente para ele conseguir bater o Sam Bennett. Então, o Sam Bennett vitória, Caleb Ewan em segundo, o Peter Sagan em terceiro e o novo camisa verde novamente é o Sam Bennett. Sam Bennett na entrevista extremamente emocionado. Para quem assistiu, ele não conseguia dar entrevista, literalmente. Chegou uma hora que ele caiu em prantos, foi bem bacana. Ainda bem que eu não fiz no calor da emoção, porque eu fiquei emocionado com essa história. Super interessado por essa briga. Vai ser bacana essa história, se o Peter Sagan vai conseguir novamente mobilizar a Bora
para trazer ele para uma posição mais favorável, ou se ele vai optar para fazer o que ele sempre fez e que talvez ele tenha mais know-how, que é trabalhar sozinho. Só que lembrando, o Peter Sagan não é mais nenhum garotinho, né? Então assim, se for mano a mano na potência, talvez ele não tenha vantagem, e as equipes aprenderam a marcar essa ideia dele de usar os trens de embalada. Então vai ser realmente uma guerra estratégica, mas só que o que resolve no final das contas é quem tem a maior potência ou quem estava bem posicionado. Em relação a bem posicionado, sem dúvida nenhuma, o Peter Sagan individualmente é melhor. Em relação à equipe bem posicionada, quem é melhor é o Sam Bennett. Em relação à potência, o Caleb Ewan. Então nós temos 3 sprintistas que têm características distintas, mas que eles podem disputar pelos sprints finais. Pela classificação de camisa verde, parece que vai ficar meio entre o Sam Bennett e o Peter Sagan. 30 pontos entre o Sam Bennett e o Peter Sagan. Daí tem o Coquard, Matteo Trentin, o Van Aert. Uma coisa interessante do Van Aert. O Van Aert, ele teria chances de querer arriscar algumas vitórias, mas parece que eles estão realmente comprometidos com a camisa amarela. Eles não têm outro objetivo. O Van Aert, ele poderia muito bem, no dia de hoje, abrir mão de ajudar nos momentos mais tensos de vento cruzado, mas ele optou por estar ali junto com a equipe, trabalhando, revezando para manter o Primož Roglič numa posição segura. Da classificação de Rei da Montanha, o Cosnefroy continua. Daí tem o Egan Bernal com esse cabelo bonitinho, olha a fotinho dele que bonitinho, parece que foi a avó dele que penteou o cabelo dele. Daí tem o Egan Bernal, o Pogacar e o Enrico Mas, os 3 primeiros. Entre os 10 primeiros dos jovens talentos de camisa branca, 4 são colombianos. Será que os colombianos estão dominando o mundo do ciclismo? Em relação à classificação da camisa amarela, o Roglič continua com uma vantagem de 21 segundos do Bernal. O Martin, que quase perdeu tempo hoje, graças à Cofidis ele conseguiu se reconectar a 28 segundos. Romain Bardet é uma surpresa, uma ótima surpresa. O Nairo Quintana está quietinho, está guardado, como geralmente ele fica. Não dá para saber se ele vai explodir o motor, não dá para saber se ele vai fazer a diferença. Rigoberto Urán, Pogacar e Yates a 1 minuto. Miguel Angel Lopes também deu uma sobrada num determinado momento, mas conseguiu se reconectar. E o Mikel Landa. Isso é a classificação geral, Tour de France. Não dá para dizer que amanhã vai ser um dia que vai ser um dia normal, porque não tem dia normal nesse Tour de France, e isso que faz com que ele seja tão interessante. Eu acho que é isso, e esperando até o dia de amanhã. Abraço, tchau.